Fala aí, pessoal. Vamos falar agora sobre troncos, que é um assunto que cai no Enem, não com tanta frequência quanto outros assuntos, mas como a gente já está na reta final, a gente precisa cobrir todo o conteúdo, tudo que pode cair. Então vamos lá. O que é um tronco? Ele é um pedaço ou da pirâmide ou do cone. Vamos começar falando de tronco de pirâmide. A gente está vendo aqui na imagem uma pirâmide de base triangular, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou interceptar, eu vou cortar essa pirâmide com um plano paralelo à base. Aí você repara que esse plano, ele cortou as minhas arestas laterais em 3 pontos. Estão conseguindo ver aí? E esses 3 pontos formam uma nova base. Então, eu tenho uma outra base paralela à base original da pirâmide, só que menor. E isso faz com que eu tenha em cima uma pirâmide menor, mais semelhante do que aquela que eu tinha. O que isso acontece? Em cima você tem uma pirâmide. Já embaixo, essa figura é o tronco de pirâmide. Eu costumo dizer que o tronco ele foi uma pirâmide, mas perdeu a cabeça. O tronco de pirâmide é uma pirâmide que perdeu a cabeça. A mesma coisa com cone. Tronco de cone é um cone que perdeu a cabeça, mas isso a gente vai falar mais tarde nesse vídeo ainda. Agora, será que existe uma relação entre esse ladinho aqui da base menor e esse lado aqui da base maior? É o que a gente vai ver agora. No tronco de pirâmide, assim como no tronco de cone, a gente vai observar o lado da minha pirâmide original e o lado dessa pirâmide aqui que foi cortada. A gente vai imaginar que tem uma continuação aqui. A gente imagina que tem a continuação. E essa parte de cima aqui vai ser uma pirâmide imaginária. Então, esse ladinho vai ser o lado da pirâmide imaginária. Esse ladão vai ser o lado da pirâmide original. A galinha, Hzinho aqui, ó, vai ser a minha altura da pirâmide imaginária e Hzão, a altura da pirâmide original. O que a gente vai entender? É que esse lado da pirâmide imaginária está para o lado da pirâmide original, assim como a altura imaginária está para a altura original. Isso é regra de 3. Então, Hzão está para a galinha, ou seja, a altura original está para a altura da imaginária, assim como o lado da original está para o lado da base menor, que é a base da imaginária. Beleza? Sendo assim, eu vou conseguir calcular o tronco usando só as fórmulas da pirâmide que a gente já conhece dos vídeos anteriores, que você tem aí acesso através do canal. Prestou atenção? Como que eu vou fazer, então, para calcular a área lateral do tronco? Bom, eu vou imaginar que ela é inteira, vou calcular ela inteira, depois vou pegar só a parte imaginária, vou calcular a imaginária e vou fazer a área lateral do inteiro menos a área lateral do imaginário. Certo? Ok? Assim eu calculo a área lateral do tronco. E a área total do tronco? Bom, se eu aprendi a calcular a lateral, está faltando quem? As duas bases, a maior e a menor. Então, a área total vai ser área lateral mais área da base menor mais área da base maior. E o volume também vou calcular da mesma forma que eu calculei a área. Pensa nele inteiro e depois tira a parte imaginária. E assim vai. Certo? Tem fórmula? Tem fórmula. Mas não acredito que é uma fórmula fácil de gravar. Vamos ver aqui a fórmula? O volume do tronco é a altura sobre 3, que multiplica a área da base maior mais a raiz quadrada da área da base maior vezes a área da base menor, mais a área da base menor. É uma fórmula bem grande. Às vezes, na questão, essa fórmula vem escrita. Às vezes, não. Então, o que eu sugiro? Se você já sabe a pirâmide, calcula usando inteiro menos imaginário. Certo? Mas vamos fazer
um exercício e nós vamos fazer das duas formas. Primeiro, inteiro menos imaginário, depois vamos fazer usando a fórmula, tá? É da Faculdade Pequeno Príncipe, é uma faculdade de medicina. Então, essas faculdades que são para medicina realmente têm umas questões mais chatinhas, mais complicadas, tem que ser mais difícil mesmo. Mas vamos ler a questão. Um engenheiro está projetando uma caixa d'água de concreto em forma de tronco de pirâmide de base quadrada, regular e reta, com as seguintes medidas internas: base menor de lado 6 metros, base maior de lado 16 e altura 12. Essa altura aqui, gente, quando ele fala altura, é a altura de quem? Do tronco, não da pirâmide. A altura do tronco, certo? Então, se a gente vai desenhar isso daí, a gente tem que desenhar o 12 como a altura do tronco. Ficaria mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho o tronco, ó. Base menor 6, base maior 16, altura do tronco 12, ok? Então, prestou atenção, vamos continuar. Ele quer o volume, certo? Para o volume, o que eu tenho que fazer? Vou imaginar a pirâmide completa. Eu ainda não sei a altura dessa parte imaginária, vou chamar de x, mas eu sei que a altura total da pirâmide inteira seria x mais 12, né? Porque eu estou juntando esses dois pedaços aqui, certo? Então, pensa comigo. A base maior está para a base menor, 16 está para 6, assim como a altura maior, x mais 12, está para a altura do imaginário, x. Então, 16 está para 6, assim como x mais 12 está para x. Certo? Multiplicando cruzado, o que a gente vai ter aqui? 16 vezes x, 16x. 6 vezes 12 e 6 vezes x. 6 vezes 12, 72. 6 vezes x, 6x. Virou uma equaçãozinha de primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Mais 6x passa para o outro lado, menos 6x. 16x menos 6x, 10x. E esse 10 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. X vai ser 7,2, que é 72 dividido por 10. Esse 7,2 é a altura imaginária, certo? Então, a altura real da pirâmide inteira seria 19,2, porque esse 7,2 é a altura só do imaginário. Correto? Então, vamos lá. Volume da pirâmide. Você já sabe a fórmula. Se não sabe, vai subir o link que fala sobre volume da pirâmide, que é área da base vezes altura sobre 3. Lá você vai ter mais informações. Área da base. A base é um quadrado. Então, vai ser 16 ao quadrado. Vezes a altura. Altura inteira, 19,2 sobre 3. Vou dividir aqui, ó, 19,2 por 3, tá? Pode usar a sua humildade para fazer a conta devagarzinho. 16 vezes 16 vai dar 256. E 19,2 dividido por 3, 6,4. 256 vezes 6,4, isso dá 1.638,4 metros cúbicos. Esse é o volume se a pirâmide fosse inteira. E só a imaginária? A base da imaginária é 6 e a altura da imaginária 7,2. Então, vai ficar 6 ao quadrado, que é a área da base, vezes 7,2, que é a altura, dividido por 3. Vou dividir o 7,2 por 3 aqui, vai dar 2,4. E 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2,4, 86,4 metros cúbicos. Agora, o volume do tronco é o quê? A minha pirâmide inteira menos a minha pirâmide imaginária. Então, 1.638,4 menos 86,4, 1.552 metros cúbicos. Só que cada metro cúbico
equivale a 1.000 litros. 1.000 litros. Então, eu vou multiplicar esse 1.552 por 1.000. Então, isso vai dar 1.552.000 litros. Resposta certa, letra C. Ok? Agora, se eu fosse fazer isso usando a fórmula, seria mais fácil, Antônio? Seria, porque a fórmula é simples. Quer dizer, a fórmula não é simples, a fórmula é difícil, mas é uma aplicação simples. Essa altura aqui é a altura do tronco, então eu vou usar o 12, não é a altura nem do imaginário, nem da inteira. A área da base maior vai ser a área desse quadrado de lado 16, então a área vai ser 16 ao quadrado. E a área da base menor vai ser a área desse quadrado de lado 6, então vai ser 6 ao quadrado. Então vai ficar 12 sobre 3, mais, que multiplica, 16 ao quadrado, mais raiz quadrada de 16 ao quadrado, vezes 6 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. 12 sobre 3 é fácil de fazer, vai dar 4, né? 16 ao quadrado também, 16 vezes 16. A raiz quadrada, como é uma multiplicação, eu vou poder cortar esse quadrado para o 16 ter direito a sair e esse quadrado para o 6 ter direito a sair. Então, vai ficar 6 vezes 16. Mais 6 ao quadrado, que eu também vou fazer, dá 36. Então, vai ficar 4 do 12 por 3, 256 do 16 ao quadrado, 96, que é o 6 vezes 16, mais 36, que é o 6 ao quadrado. 256 mais 96 mais 36 dá 388, vezes 4. 1.552, aí a gente já tinha falado, né, que metros cúbicos são 1.000 litros. Resposta certa, letra C. Mais rápido, porém, você tem que saber essa fórmula. Se você não sabe, faz inteiro menos imaginário, que sai também. Se você não quiser fazer essa questão, pular, você pode, tem direito. Porém, essa pode ser a questão que vai fazer a diferença entre você que vai passar e aquele que não vai passar. Beleza? Então, presta atenção, tenta fazer essa daí também, ok? Vamos lá. Tronco de cone é a mesma coisa do tronco de pirâmide. Ele era um cone, mas perdeu a cabeça. Então, ele também vai ter uma coisa imaginária aqui, com uma altura imaginária aqui. Botar a galinha e a altura total sendo Hzão. E eu também vou ter que Hzão está para a galinha, assim como Rzão está para Rzinho. Isso vem lá da semelhança de triângulos, beleza? Então, tem que saber isso daí, tá? Hzão está para a galinha, assim como Rzão está para Rzinho. Certo? Área lateral. Para a área lateral, eu vou usar esta fórmula aqui. Π vezes G, que é a geratriz do tronco, que multiplica Rzão mais Rzinho. Mas eu posso fazer também usando a área do inteiro, menos a área do imaginário. Também posso fazer assim, usando regra de 3, se eu não lembrar. É muita fórmula para lembrar, então, se você conseguir entender o que acontece e gravar menos fórmulas, melhor. Vai dar um pouquinho mais de passos? Vai, mas vai conseguir resolver. Volume é a mesma coisa. Volume do inteiro menos do imaginário, mas a fórmula está aqui. Π vezes altura sobre 3, que multiplica Rzão ao quadrado, mais Rzão Rzinho, mais Rzinho ao quadrado. Certo? Vamos então fazer a questão? Nossa última questão do vídeo. Em uma padaria são produzidos bombons em formatos de tronco de cone, conforme a figura a seguir. Considerando R1, que é o raio menor, como 2, então já vou colocar aqui. R2, que é o raio maior, como 3. E H, como 4 centímetros, é a altura do tronco. Qual o volume de cada bombom? Então, eu vou fazer nessa questão assim como eu fiz na questão do tronco de pirâmide. Primeiro, eu vou fazer inteiro menos imaginário, depois a gente aplica a fórmula para a gente entender das duas formas como que faz, ok? Vamos lá. Então,
raio maior está para raio menor, assim como a altura. Ó, imagina aqui que tem a continuação desse cone. Aqui é o x, ó. Então, 3 está para 2, assim como x mais 4 está para x, que é a altura do imaginário. Beleza? Cruzando, 3 vezes x, 3x. E aqui o 2 encontra tanto o 4 quanto o x, 8 mais 2x. 2x está somando, passa para o outro lado diminuindo, 3x menos 2x igual a 8, x igual a 8. A altura do cone imaginário é 8. E a altura do cone inteiro seria 12, certo? Então, volume, a área da base vezes a altura sobre 3. Π vezes R, que no caso do cone inteiro, esse raio é 3. Π vezes 3 ao quadrado vezes 12, que é a altura do cone inteiro, sobre 3. Vou matar aqui, ó, um desses 3 com esse 3. 3 vezes 12, 36 π. E o volume do cone imaginário? Raio 2 com altura 8. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 8, 32. Π sobre 3. Volume final, 36 total, menos 32 sobre 3 imaginário. Aqui, o que eu faço? Ó, multiplico. 3 vezes 36 menos 32. 108 menos 32, 76 π sobre 3. Resposta certa, letra C de chocolate. Beleza? Isso se a gente fizesse usando regra de 3. Se eu fizesse usando a fórmula, era só jogar ali o que eu já tenho de informação. O H é 4, o raio maior é 3, o raio menor é 2. 4 sobre 3, que multiplica 3 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 2 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 3 vezes 2, 6. 2 ao quadrado, 4. 9 mais 6, 15. Mais 4, 19. 19 vezes 4, 76π sobre 3 de novo. Beleza? Então, eu mostrei as duas formas de fazer. Você vai escolher aquela que você achar melhor. Agora, o que eu acho importante é você estudar essa parte também, certo? Então, continua aí estudando bastante que você vai conseguir sua aprovação, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.